Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre, né, o que está em alta, né? Essa questão aí deste novo Papa, né? E tem por nome Leão 14, né? E nós sabemos que ele usou esse título, né? De Leão 14 por causa do Leão 13, né? Então veja, nós vamos aqui, eu quero ler com os irmãos a encíclica do Papa Leão XIII. Nós vamos aqui trocar algum conhecimento, trocar aqui algumas ideias e vamos tentar juntos aqui, se alguém querer participar, se alguém querer dar alguma opinião, vamos aqui estar conversando, certo? E para que a gente venha se atualizar. Mas antes disso, eu queria ler aqui na Bíblia, os irmãos abram em Mateus 24. Ele não está funcionando? Vamos ler o 3 e o 4. Quem achou aí pode ler para a gente. Então, o verso 4 aqui fala que, primeiramente aqui o 3, vamos lá. Os discípulos chegaram a Jesus, não foi isso? E fizeram uma pergunta, né? Qual será o sinal, né, da tua vinda, do fim do mundo, da consumação do século, né? E o 4 aqui ele diz: fiquem atentos para que ninguém vos engane. Né? Aqui na minha tradução diz que para que nenhum homem vos engane. Né? Então o que eu quero chamar a atenção aqui, essas duas questões. Né? Primeiramente ali os discípulos se interessaram em fazer a pergunta, chegaram até ele e perguntaram: olha, queremos saber quando que o senhor vai voltar. E ele daí respondeu dizendo: olha, fique atento para que nenhum homem vos engane. Então, aqui, na minha visão particular, dá a entender que muitas pessoas vão ficar indo atrás de homens e não da palavra de Deus. Por isso que vão ser enganados, né? Então, que nós possamos ter esse pensamento, né, de que somente a Bíblia é o caminho mais seguro. A gente deve ter muito cuidado, até mesmo em seguir pessoas que a gente acha que estão corretas. Devemos tomar muito cuidado com isso. E digo a você o seguinte: nós também aqui do Ministério devemos tomar muito cuidado em tomar algum posicionamento, porque nós vamos estar influenciando outros. Então isso fique claro aqui para gente. Cada um de nós, o que nós falamos, o que nós expressamos, o que nós colocamos, devemos colocar com muita sabedoria, com muita cautela, com muito cuidado, porque isso pode causar um efeito em uma pessoa que pode ser negativo. Vamos lá. Pode colocar aí a primeira, Manuel. Olha só, esse Papa Leão XIII foi o 256º Papa da Igreja Católica, ocupando o trono papal de 20 de fevereiro de 1878 até a sua morte em 20 de julho de 1903. Seu nome de nascimento era Vicentio Giorgino Raffaele Luigi de Persia. Esse é o nome original dele. Então, Papa Leão XIII é um nome, como se diz hoje, um nome fantasia, ou nome de guerra, ou um título, né, que ele usou. Pode passar. Ó, a carta encíclica Rerum Novarum, deste Papa. Nós vamos ver ali algumas questões ali, alguns trechos ali que ele colocou que eu achei interessante. Pode passar. A encíclica Rerum Novarum aborda a situação dos trabalhadores em um contexto de desigualdade e exploração, propondo a defesa da propriedade privada e a necessidade de justiça social. O documento critica as teorias socialistas e enfatiza a importância da igreja na busca por soluções para os problemas sociais. Né? Pode passar. A necessidade de associações de corporações. As associações de trabalhadores e corporações são essenciais para promover a solidariedade e a ajuda mútua entre trabalhadores. Elas devem ser organizadas de forma a garantir o bem-estar e a dignidade de seus membros. Aqui ele está falando de forma mais, dizer assim,
mais clara na nossa compreensão seria a questão dos sindicatos. Pode passar. As corporações operárias devem focar no aperfeiçoamento moral e religioso. A solidariedade e a ajuda mútua são fundamentais para a prosperidade dos trabalhadores. O Estado deve proteger as associações legítimas, sem interferir em sua administração interna. Então, o Estado deve proteger as associações legítimas, certo? Pode passar, Manuel. Agora eu quero mais fala um pouco sobre os sindicatos. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Pode passar. Essas organizações estão atadas por votos e não devem ser quebrados por nenhum de seus membros. As associações, eles têm ali um comum acordo, pode-se dizer, votos, que não pode ser quebrado por nenhum de seus membros. E olha o que diz ali. Como resultado, poucos se atrevem a agir de acordo com seus próprios julgamentos e consciência. Então você vê que está muito em alta uma questão chamada liberdade de consciência. E agora veja essa encíclica aí, ó. Então na primeira ali que a gente viu, ele defende o quê? Os trabalhadores, ele é a favor da propriedade privada, né? E ele ali acha que precisa ser tomada algumas decisões, né? Para que possa, de uma certa forma, proteger os trabalhadores, né? E vamos dizer assim, a classe social. E essa encíclica aí, ó, eu não sei exatamente dizer como se chama, mas Liberta Praestissimo, de Leão XIII, discute a liberdade humana, na sua natureza e a relação com a igreja. Ou seja, a liberdade e a sua relação com a igreja. E vocês olham o que ele fala ali, que eu achei muito interessante. Pode passar. Primeiramente, a propósito dos indivíduos, examinaremos essa liberdade tão contrária à virtude da religião, a liberdade de culto. Como lhe chamam? É liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. Então, assim, nós vamos ver essa questão de que cada um tem a liberdade para escolher a religião que quer, ou se não quer ter religião nenhuma. Pode passar. Mais precisamente ao contrário. Sem dúvida alguma, entre todos os deveres do homem, o maior e o mais santo é aquele que ordena ao homem que renda a Deus um culto de piedade e de religião. Tudo certo até aí? Ele dizendo o mais correto seria que cada um tivesse uma religião e prestasse o culto a Deus, né? Pode passar, mano. Visto, pois, que é necessário professar uma religião na sociedade, deve-se professar a única que é verdadeira. Agora veja só onde que ele vai chegando. E que se reconhece, sem dificuldade, pelo menos nos países católicos, pelos sinais de verdade que com tão vivo fulgor ostenta a si mesmo. Então ele está dizendo o seguinte, então já que deve ser ter uma religião, então que tem a religião, e diz ali, que deve se professar a única que é verdadeira, então que tem a religião verdadeira. E eu pergunto, de qual religião que ele está falando ali? A católica, certo? Pode passar, Manuel. Esta religião, os chefes de Estado a devem, pois, conservar e proteger. Se querem, como é obrigação sua, prover prudente e utilmente aos interesses da comunidade, pois o poder público foi estabelecido para a utilidade daqueles que são governados. Olha só, ele diz que é uma obrigação do Estado proteger essa religião, né? Ou seja, os governantes, dos seus países, né? Pode passar, Manuel. E agora continuemos essas considerações a respeito da liberdade de exprimir pela palavra ou pela imprensa tudo o que se quiser. Se essa liberdade não for justamente temperada, se ultrapassar os devidos limites e medidas, desnecessário é dizer que tal liberdade não é seguramente um direito. Agora ele já está dizendo que se a pessoa ela tem muita liberdade para expressar o que ela acha, né?
Ou seja, ali como diz ali, ó, até mesmo pela palavra ou imprensa de tudo o que quiser, ela diz que tal liberdade não é seguramente um direito. Então você não tem o direito, né? Então, ou seja, já vai restringindo algumas coisas. Pode passar, Manuel. A verdade e o bem, a, a verdade e o bem há o direito de os propagar no Estado, com liberdade prudente, a fim de que possam aproveitar o maior número. Mas as doutrinas mentirosas que são para o espírito, a peste mais fatal. Pode passar. Assim como os vícios que corrompem o coração e os costumes, é justo que a autoridade pública empregue toda a sua solicitude para os reprimir, a fim de impedir que o mal alastre para a ruína da sociedade. O que ele está dizendo basicamente ali é o seguinte, que não pode ter nenhuma religião que não seja católica. E ele está dizendo que o Estado, os governantes, eles devem fazer algo para proteger essa religião. Pode passar, Manuel. Uma outra liberdade que também é muito alto, se proclama, é aquela que dá o nome de liberdade de consciência. Se por isso se entende que cada qual pode, indiferentemente, a seu bel prazer, prestar ou deixar de prestar culto a Deus, os argumentos acima apresentados basta para essa refutação. Ou seja, você não tem esse direito. Você não tem o direito de liberdade de consciência. Você não tem o direito de pensar ou de escolher a sua religião. Você deve, na concepção dele, você deve sim seguir a Igreja Católica, né, que é a igreja que tem, ao seu ponto de vista, a doutrina correta, e os governantes, né, eles devem fazer algo para que isso possa, de fato, se concretizar, para que tenha, de fato, somente essa religião. Né? Então, esse é um pouco do pensamento deste homem. Pode passar, Manuel. Agora veja aqui, ó. Isso aqui é o Jones, está no livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Então, olha só. Declaração na review de 7 de setembro é feita por Catherine. Seu artigo era intitulado Fazendo a América Católica, e ela disse isso. Sua missão, o Papa Leão XIII, é tornar a América católica. Então, diante daquilo que a gente leu, isso aqui estava, na época, era 1895, ou seja, estava em alta, né, essa questão, né, que a gente viu ali que já na outra oportunidade que este homem, o Jones, ele teve que ir ao Congresso, né, para defender a questão da liberdade religiosa. Então essa mulher diz o seguinte, ó: sua missão do Papa Leão XIII é tornar a América católica. Pode passar, mano. Uma carta de Roma datada de 14 de outubro de 1894, a imprensa ali está as fontes ali do católica, né? Diz o seguinte, ó, os Estados Unidos da América, pode-se dizer, sem exagero, tem sido o principal pensamento de Leão XIII, no governo da Igreja Católica Romana. Então, olha só, os Estados Unidos, pode-se dizer, sem exagero, tem sido o principal pensamento do Leão XIII. Né? Pode passar, Manu. Há poucos dias, Leão XIII disse em sua recepção a um eminente americano: mas os Estados Unidos são o futuro. Estamos constantemente pensando neles. Pode passar. Na primeira metade de seu reinado, Leão XIII pacificou, apaziguou, curou. Ele tinha sido o Papa de paz e do descanso. Depois de assinar esta carta, Rerum Novarum, que foi a que eu li ali, ele se tornou o Papa da ação. Mas como criar este novo padrão eclesiástico? Uma pergunta, né? Então, assim, ele é o Papa da ação, né? Não tem aquela pessoa que fala e outro diz, este fala e faz, né? Então, este Papa, ele tem sido muito ousado, né? O Papa Leão XIII. Pode passar. O Congresso não fará nenhuma lei respeitando um estabelecimento de religião ou proibindo o seu livre exercício. Leão fez a descoberta de que o papado pode ser imposto a este país de todas as maneiras possíveis e por todos os meios possíveis, e que o Congresso está proibindo de legislar de qualquer maneira para impedir isso. Ou seja, o Congresso não estava fazendo nada para impedir que o Papa Leão pudesse ali colocar ali os seus ditames, ou seja, aquela encíclica Rerum Novarum.
Ou seja, que ali fala sobre a liberdade de consciência, que ninguém tem esse direito, e que a religião que deve ser seguida é a religião católica, né? Então, ou seja, e Jones, no seu livro ali, ele diz o seguinte, que o Congresso está proibido de legislar de qualquer maneira para impedir isso. Então, ou seja, ia ser implementado, né? Pode colocar, mano, passar. Essa é uma descoberta que ele fez e que nenhum antes dele fez. E é assim que ultimamente ele pode endossar tão plenamente a Constituição dos Estados Unidos. Pode passar. Portanto, ele vê esses países como um grande interesse. Isso se aplica especialmente aos Estados Unidos, país em que o Papa acredita que a fortaleza do catolicismo se estabelecerá no futuro. Então está ali a mensagem do terceiro anjo, a Conferência Geral, 1895, volume 1, e a página 41 e 42. Olha se tem alguma outra aí, Manuel, passa. Ó, separar a igreja do Estado é uma ideia absolutamente fatal para ambos. A religião não é prejudicial ao Estado, mas sua aliada mais poderosa. Ou seja, igreja e Estado juntos novamente, né? E com certeza ele não vai querer que o Estado venha legislar sobre ele. Ele vai querer que ele venha ter poder sobre o Estado. Então, ou seja, quem vai dominar os Estados Unidos, né? Nós sabemos na profecia, vai ser a religião. A religião que vai imperar sobre os Estados Unidos. Não é os Estados Unidos que vai imperar sobre a religião. Por isso que a liberdade de consciência ela vai ser tirada. Nós vimos que na encíclica da qual ele fala que a religião única, segura e verdadeira é a religião dele. Ele não usa essas palavras, mas nós sabemos que ele está defendendo a religião dele. Então veja que... Pode passar. Não preciso me propor a dar uma definição detalhada do que é a imagem da besta. Todos sabemos que é o poder da igreja usando o governo, o poder civil, para os propósitos da igreja. Isso é o que o Jones colocou no seu livro. Pode passar. Agora veja aqui, ó. Versos da Bíblia. E eu queria... Vai ser bem breve essa colocação aqui, essa mensagem. E o que eu queria colocar é o seguinte. A gente vê que, fazendo um paralelo entre esses dois papas, né, que vimos aí esse Leão XIV, e ele já usou este nome, né, porque pode-se dizer que ele quer dar os passos seguintes que o Leão XIII não efetuou, não é mesmo? E ele tem esse propósito. E nós vimos que a história pode se repetir, certo? A história pode se repetir. Então, assim, ó, eu quero aqui, de uma forma mais precisa, tentar entender algumas coisas. Olha só. Então, nós vimos que, em 1888, o Papa era Leão XIII, certo? Então, veja. Antes de o senador Blair, por influência deste Papa, ir até o Congresso para colocar e impor a lei dominical, isso foi em novembro, se não me engano, de 88. Antes disso acontecer, o que houve? Houve a Conferência Geral em 88. Então, assim, fazendo um paralelo de toda a história, foi isso que aconteceu. Em 1888, foi levantada a questão da mensagem da justificação pela fé. Em outubro, se não me engano. No mês seguinte, em novembro, John já teve que ir no Senado combater a questão do decreto dominical, ou seja, defender a liberdade religiosa, a liberdade de escolha, pode-se dizer assim. Então veja, hoje nós temos este Papa que vem a ser pode-se dizer o sucessor, né? Fazendo um paralelo entre os dois ali. E você vê, quem acompanha no YouTube, as mensagens que estão sendo levantadas é a mensagem da justificação pela fé. Certo? Então veja, fazendo um paralelo bem preciso, a mensagem da justificação pela fé, ela vem primeiro. Depois vai vir a questão da lei dominical. Então, assim, para cada um de nós,
O preparo ele vem antes do decreto dominical? Vem junto ou depois? Entende? Então, olha só. Nós estamos focando, nós estou dizendo que isso é a nossa realidade, focando em Papa, focando em decreto dominical, focando nos eventos finais e talvez deixando a nossa preparação de lado. Entende? Então, ou seja, não espere, não é correto você esperar o evento acontecer para você se preparar. Nós temos que nos preparar e o evento vai acontecer. Por que que Jesus não volta? Porque se ele voltar, nós não estamos preparados. Por que que o decreto dominical não sai? Não sai porque nós não estamos preparados. Então veja, não estou dizendo que você vai se preparar, vai se santificar por completo e as coisas vão acontecer. Não, mas você precisa dar os passos. Então, como naquele tempo a mensagem ela começou a ser proclamada, né? Ellen White ali, a conferência geral, ali teve todo aquele problema, e ela começou a pregar daí em campais. Na medida que a mensagem ia avançando, o poder do céu ia descendo, e foi mencionado gotas da chuva serôdia, as coisas estavam acontecendo, o decreto dominical estava sendo colocado, pode-se dizer assim, e os eventos iam acontecendo. Então, assim, precisa nós tomar cuidado em olhar como está a nossa vida. Isso é muito importante. Nós olhar para a nossa vida e ver como está a nossa vida. Então, como que Jesus vai voltar se não há um povo preparado? Devemos atentar para isso. Diz ali, e eu contemplei uma besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos cordeiros, e ela falava como dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer descer do céu a terra à vista dos homens. Fazer descer fogo do céu. Pode passar. E engana aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta. Dizendo para aqueles que habitam na terra, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinham sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Lembra que eu falei ali da encíclica, que ele falou que o Estado ele pode colocar uma certa pressão, né, para que aqueles que não venham a seguir a religião correta, a religião verdadeira, que na visão dele ali provavelmente seria católica, que fossem ali, tivesse alguns problemas, né? Pode passar. E ele fez com que todos, tanto pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebem uma marca em sua mão direita e em sua testa. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tinha a marca ou o nome da besta, e o número de seu nome. Pode passar? Aqui a sabedoria deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ali Apocalipse 13, do 11 ao 18. Pode passar. Por que é chamado de marca da besta? E por que é chamado o selo de Deus? O selo de Deus é colocado naquele que se assemelha a Cristo no caráter, sim ou não? A consolidação da verdade. Mas e a marca da besta? Por que ela é colocada nas pessoas? Por que é chamada de selo de Deus e marca da besta? Haverá, pode-se dizer, 2 carimbos. Então olha só, vai ter 2 carimbos. O que tem o selo de Deus, o que tem a mente de Cristo, os que se assemelham a Cristo no caráter, ter o caráter de Cristo, é selado. Certo? Mas por que é dito marca da besta? Porque é o caráter da besta. Sabe por que é dito besta no Apocalipse? É porque é um animal irracional. É por isso. E o animal, ele age, ele pensa depois age, ou ele age depois ele pensa, ou ele nem pensa. Então, irmãos, a construção que você vai fazendo ao longo de sua vida é que vai definir de que lado você vai estar.
as pessoas vão ter o caráter de Deus ou o caráter da besta, pode-se dizer.